Muito bem, neste vídeo vamos falar então um pouco das ferramentas aqui que estamos vendo aqui na nossa composição. Não vamos falar de todas elas, tá? Porque tem muita coisa nova aqui nessa versão e sinceramente eu não conheço ainda, então não vou falar algo que eu não conheço, certo? E também vamos falar um pouco dessas ferramentas aqui, ó, as ferramentas principais que usamos aqui no After Effects, ok? Temos também aqui a porcentagem de visualização da nossa composição. Então, basicamente aqui está em 50%. E eu poderia deixar em 100%. Ela ficaria totalmente fora do padrão. Ou podemos deixar ativada essa opção aqui, ó, do Fit, ok? Então ele vai deixar a nossa composição o mais próximo aqui da área total, ó. Então vamos deixar habilitado. Ele vai aumentar de acordo com a proporção da minha composição, tá? Então deixando ativado, ele aumenta aqui automaticamente, certo? Bem, aqui esta opção, esta ferramenta aqui é como se ele fosse de limitação, tá? Então quando eu clico nela, ela me aparece algumas opções, tá? Essa opção só aparece quando está ativada a camada em 3D, que aí me libera esses carinhas aqui, ó. Esses carinhas aqui só é liberado quando está em 3D, ok? Então quando eu ativo esse Title Action Safe, ele me dá esse limite aqui, ó, a qual esses pequenos aqui, ó, seria as TV de tubo, as TV de plasma, a widescreen e HD, Full HD e aí por diante. Quando ativamos essa segunda, ele me mostra uma grade, tá? Uma grade aqui que pode ser usada como um certo limitador, ok? Temos também aqui, ó, a grade, que ele me cria essa grade aqui. Temos também aqui, ó, as guias, que só vai ser ativada quando tiver a régua, né? Então, aí eu posso colocar essas guias assim, ó, tanto na horizontal como na vertical, ok? Essa opção aqui é para ativar justamente quando clicamos numa camada e aparece esses pontinhos aqui, ó, ao redor, tá? Esses quadradinhos aí. Quando ela não está ativada, ela não aparece por inteiro, tá? Então ela não mostra a área aí, ó, onde tá os pontinhos, certo? Os riscos aí. Daqui é o preview de tempo, mas isso não interessa por agora. Daqui é snapshot para tiragem de alguma foto, pouco usado, isso também. Agora, aqui é resolução, devemos nos atentar, porque aí depende muito do desempenho das nossas animações, a qual já mencionamos, a qual poderemos deixar completo, metade, 1/3 ou 1/4, ou deixa no modo automático e aí ele vai definir um padrão por conta própria, tá? Este botão aqui, região de interesse, vamos só para você entender, deixa eu tirar essa grade daqui, essa grade, esse guia e as réguas. Vou criar uma pré-composição, assim como já falamos. Então vamos lá, cria uma pré-composição aqui do quadrado. Você pode ver que ela está pegando toda aqui a minha composição para deixar esse quadradinho dentro dessa composição, certo? Se eu clicar duas vezes, eu vejo aí o tamanho da minha composição. Esta ferramenta aqui, região de interesse, serve para eu diminuir o tamanho da minha composição. Ao invés de apertar Ctrl K e diminuir por aqui, tá? Tanto a largura como a altura, eu posso usar esta ferramenta aqui. No decorrer desse treinamento você verá que eu uso bastante também, tá? Então clicando nela, deixando ativada, ela muda o mouse e eu posso selecionar a área que eu quero deixar o tamanho da minha composição. Então vou deixar um pouco grande assim, para vocês verem que ela forma uns quadradinhos aqui ao lado e eu posso mover do tamanho que eu desejar, tá?
Beleza, então a minha composição eu quero que fique desse tamanho. Pronto, acabou? Não, eu preciso fazer o corte. Eu só selecionei a minha região de interesse e para eu fazer o recorte, simplesmente só eu vim aqui em Composition e vim aqui Crop Comp to Region of Interest, né? Então aqui ele tá falando, então você vai cortar a composição na região de interesse. Então, clicando, ele já me selecionou. Agora, voltando lá na minha área, olha só. Então a minha composição ficou reduzida aqui, ó. Não ficou aquela coisa monstruosa aqui do tamanho da minha composição. Então para isso que ela serve, certo? Lembra quando falamos sobre o background na área de composição? Bem, esta ferramenta aqui, simplesmente quando definimos uma cor, somente para cargo de visualização. Mas essas três camadas não tem nenhum fundo atrás, né? Porque se eu clicar aqui e ativar, mostra que o fundo é transparente, tá? Então, a não ser que eu crie um sólido, né, qualquer, e aí sim o sólido ficará como fundo, mesmo que ela esteja ativada, mas o sólido, por ser uma imagem estática, ela se torna como um fundo. Então, deletando, volta a ser o famoso fundo transparente, tá? Agora, como visualização, eu deixando desativado, ela fica na tonalidade que selecionamos, aqui apertando Ctrl K, para cargo de visualização, certo? Muito bem, então só voltar aqui, cor preta e ok, certo? Esse daqui é algumas opções de câmera. Quando falarmos de câmera, vamos falar um pouquinho sobre ela. O mesmo se aplica aqui também nessas opções de visualização, tá? A qual podemos dividir nossa tela e vamos usar isso com câmera, tá? Sem mais, eu acho que essas ferramentas aqui seriam as mais interessantes, ok? Agora, pulando aqui rapidamente, falando sobre essas ferramentas aqui. Então temos a seleção, que eu utilizo uma tecla V, ou a mãozinha com a tecla de atalho H. Temos a lupa, que podemos usar para aproximar sobre a minha camada que eu queira selecionar. Selecionando uma camada, eu posso usar a rotação e rotacionar aqui, né, na posição que eu queira, tá? A câmera só será útil quando criarmos uma câmera. Temos aqui também a ferramenta Pan, que ela serve para ponto de âncora, né? Então eu posso selecionar meu ponto de âncora aqui e tal, né? Aqui na opção de giro, ele vai girar em torno do meu ponto de âncora, ok? Então eu posso voltar aqui. Temos a ferramenta de formas, que vamos falar bastante sobre ela também. Tanto as formas podemos usar por aqui com a tecla de atalho letra Q. Temos a caneta, temos a ferramenta de texto, alguns pincéis, carimbo e borracha. Isso daí só será útil quando falarmos sobre rotoscopia, brushes, enfim. E uma ferramenta aqui que vai ser muito útil para criarmos e desenvolvermos algumas animações com personagens. E isso vai ficar para uns módulos muito mais à frente, que eu vou mostrar para vocês também. Esse snap aqui, ele só vai ser útil com a grade ligada, tá? Então a grade ligada, então ele fica sendo útil. Aqui eu clicando, aí ele fica, ó, você vê um quadradinho ali, ó. Então ele vai se aproximando assim, ó, fica mais fácil para encaixar, tá? O snap é isso, para encaixe, certo? Ativada esse snap aqui também, ele forma uma linha, a qual ele ajuda aqui, ó, a alinhar. Tá vendo que surge uma linha aqui no meio? Então ele ajuda a alinhar, tá? Eu quero deixar esse quadrado no centro, enfim. Esse daqui não é muito interessante, então basicamente é só isso, tá? Beleza?
Agora sim, no próximo vídeo vamos começar a ver sobre as propriedades das camadas, né? Os famosos keyframes. E aí já começar a partir para as animações, que eu acho que estamos todos ansiosos em começarem a animar já, certo? E aí temos até alguns desafios, olha lá, hein? Pois bem, então se você não nos segue nas redes, fique à vontade de seguir, se inscreva se você não é inscrito, dê aquele joinha. No próximo vídeo vamos falar então sobre as propriedades das camadas. Forte abraço e tchau!